Boa noite a todos, a todas. Pronto. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Uma alegria ter vocês aqui. Eu vou falar aqui que eu não estou vendo ninguém por conta dessas luzes. Mas tudo bem. Assim, a gente finge que a gente fica menos ansioso, né? Não vê muita gente, enfim. Mas que bom, gente. Que bom ver a igreja cheia. Eu acho que, tirando alguns aniversários da igreja e algumas coisas um pouco mais pontuais, hoje é um dos dias que eu vi a igreja mais cheia. E é muito gostoso, é muito contente quando isso acontece. É muito gostoso porque é bom a gente estar junto em comunidade. É bom a gente estar louvando e adorando ao Senhor. E quando a Kátia me chamou para pregar aqui hoje, e infelizmente eu não tô com a banda hoje, essa banda maravilhosa, mas eu acho que está maravilhosa porque eu não estou também, né? Porque, brincadeira, mas louvado seja Deus pela vida de vocês, gente. Louvor muito gostoso, me tocou bastante. Mas então eu fiquei pensando, como que eu vou falar de música? Que eu fiquei pensando em falar sobre música. Canta em 21, acho que a mensagem deveria ser com o tema da música, né? Porque nós viemos aqui não só para ver os nossos irmãos, para adorar a Deus em comunidade, mas no intuito de cantar mais músicas do que a gente geralmente canta na nossa celebração de domingo, adorar o Senhor através da nossa voz, do nosso corpo, dos nossos dons para quem está aqui em cima. Então eu fiquei pensando, como que eu posso falar de música? E será que eu sei o que é música? Qual que é a definição que a gente tem de música hoje? O que a gente considera que seja música? E acho que a gente tem várias definições sobre isso. Acho que não existe certo ou errada, se você tem a sua e outro também. Mas eu quero ler algumas aqui. E quando eu quero procurar alguma coisa, né? E hoje em dia, quando a gente está querendo saber alguma coisa, a gente vai no Google, né? Ou a gente vê um corte no YouTube, ou no Instagram, né? Hoje em dia a gente dificilmente vê alguém falando, nossa, eu li um artigo sobre tal coisa, eu li um post. Antigamente era ler alguma coisa no blog, né? Hoje eu vi um corte sobre isso. Hoje eu vi um corte, um podcast sobre aquilo. E aí encontrei algumas definições de música. Uma delas é a combinação harmoniosa e expressiva de sons. Eu fiquei pensando, nossa, mas isso é muito técnico. Porque às vezes a música tecnicamente não nos toca, né? Principalmente para quem é leigo na questão de tocar algum instrumento, ou não só tocar, mas entender tempo musical, acorde, ressonâncias. Então eu preciso pesquisar um pouco mais, para saber o que mais falam sobre música, né? Aí eu achei outra definição, que é um pouquinho mais longa. Ela fala assim, no sentido restrito, falando só da música, é a arte de coordenar e transmitir efeitos sonoros, harmoniosos e esteticamente válidos, podendo ser transmitida através da voz ou de instrumentos musicais. A música é uma manifestação artística e cultural de um povo, em determinada época ou região. Bom, aí eu já fiquei um pouquinho mais contente. Porque não só na parte técnica, a música expressa aquilo que a gente quer falar. Né? A arte, ela expressa a identidade de um povo, a cultura, o que faziam. E aí a gente pode colocar a arte de diversas maneiras, né? Mas hoje estamos falando de arte como música. Então, culturalmente, a música ela consegue ter esse teor de explicar o que determinada cultura fazia. E não só de explicar, mas da gente poder entender e sentir a música que é tocada há 1000, 2000 anos atrás, talvez, que é passado de geração em geração, a gente poder sentir na pele
né? Talvez não na pele, mas nos ouvidos, e assim tocar o nosso corpo, o que a determinada cultura apresentava, o que determinada cultura fazia, sentia. A música consegue nos conectar dessa maneira. E aí eu encontrei também algumas funções da música. Qual função a música, ou quais funções a música ela desempenha na gente, no nosso corpo? E aí encontrei algumas. A música permite uma expressão emocional, fornece um prazer estético. E aí eu não gosto muito dessa palavra estética, porque eu fico me perguntando quem delimita o que é estética, né? Antigamente, mulheres não podiam cantar. Era esteticamente feio, talvez. Mas isso é cultura. É a cultura de um povo. Mas fornece um prazer estético, diverte, comunica, obtém respostas físicas, conduz conformidades às normas sociais, valida instituições sociais e ritos religiosos. Ela também contribui para a continuidade e estabilidade da cultura. Então a música vai muito mais, ela transcende. Ela legitima períodos históricos, talvez. Ela legitima marcos religiosos. E ela desempenha funções que tocam o nosso corpo e nossa sociedade de maneira que talvez só ela consiga alcançar. Mas eu ainda não fiquei satisfeito com essas coisas que eu achei sobre a música, né? Com essas definições. Então eu procurei, não sei se inventar ou copiar de vários autores, né? Ou um feat, né? Como a gente fala na música quando acontece uma collab. Mas eu tentei chegar à minha conclusão sobre música, sobre o que eu gostaria de passar no Canta aí 21. E é mais ou menos assim. E talvez não seja a minha, posso não ter encontrado o autor, mas se você encontrou o autor que fale parecido com o que eu penso no momento, não tem problema, vai acrescentar e vai tornar ainda melhor, né? A música é a expressão daquilo que sentimos em algum momento da nossa vida. Ou seja, a música é uma extensão das nossas memórias. É a partir das nossas experiências de vida que expressamos esses momentos ou lembranças através da música. E aí, num jogo rápido de palavras, a música ela é memória. Porque eu fiquei pensando, a gente só consegue fazer música, isso para quem faz. Eu, no momento, não faço, eu só ouço e consumo música. Mas a memória afetiva que a gente tem da música, e a música só faz sentido a partir de alguma coisa que a gente sente antes de ouvir a música. Então, é algum momento na nossa história que a gente está passando por alguma coisa e tal música fala com o nosso coração. E a gente fala, nossa, isso aqui conseguiu transmitir o que eu estou sentindo. Ou algum momento você que escreve, que consegue compor, e isso é muito legal, você tem uma experiência, seja social, seja religiosa, seja no seu íntimo, sozinho, ou com a sua família, na comunidade, e você consegue externar esse sentimento através de uma canção. Colocar em letra, conseguir fazer com que o ritmo, a melodia estejam de acordo, simetria, e conseguir fazer isso virar uma música para que outras pessoas consigam entender o que você sentiu. E aí eu fiquei pensando na Bíblia. E aí então, como a gente fala de música, não vem outro livro, pelo menos na minha cabeça, o primeiro que vem sobre música é o livro dos Salmos. E o que os Salmos falam sobre experiências religiosas, experiências de música, experiências que tocam a nossa memória, e como é que a gente transmite, como é que o salmista ou os salmistas transmitiam isso no seu tempo. E aí eu fiquei pensando e encontrei 3 esferas que a música pode tocar a nossa vida. 3 esferas que a música afeta a nossa identidade,
afeta o nosso dia a dia, afeta quem é a gente, ou afeta o nosso momento. Depois a gente passa, vai para outro momento e outra música tem esse impacto na nossa vida. E o primeiro salmo que eu gostaria de ler com vocês é o salmo de número 40, um salmo de Davi. E aí eu quero colocar essa primeira esfera que a música toca na nossa vida, que é a esfera pessoal. A música nos toca de maneira singular e pessoal. Às vezes uma música não fala comigo, como fala com o Guga, como fala com a Vitória, ou não fala comigo, né? Fala com outras pessoas, e a gente entende de maneiras diferentes. E aí o Salmo 40, o Salmo de Davi, exemplifica muito bem uma experiência pessoal que Davi teve com Deus e externou isso através de um salmo, uma canção. Salmo 40, versículo 1, do 1 ao 5, vamos ler. Fala: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir falsos deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Esse salmo eu peguei como exemplo, eu não vou entrar no conteúdo do salmo propriamente dito, mas ele exemplifica como que Davi teve uma experiência pessoal com Deus. É muito legal a gente encontrar e notar nas frases que está no passado, ou seja, Davi viveu antes uma experiência para depois externar isso num salmo, ou seja, veio da memória dele. E como isso também está no singular. Por exemplo, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Está no singular, no passado. Ele me tirou do poço da destruição. Mesma coisa. Pôs um novo cântico em minha boca. É nítido que Davi compõe esse salmo a partir de uma experiência pessoal que ele teve com Deus. E aí é interessante a gente buscar isso também através da música no nosso coração, na nossa vida. Deus, ele pode falar com a gente, ele quer falar com a gente. E ele faz isso de diversas maneiras. Às vezes é um texto, às vezes é uma pessoa que vem falar conosco, ou às vezes é uma música, ou várias músicas. E é legal o impacto que a gente tem na música depois que a gente vive tal experiência. Eu lembro de uma época na minha vida em que em 2015, eu vim para São Paulo. Eu não morava aqui em São Paulo, eu morava em São Sebastião. E eu vim para São Paulo para trabalhar num projeto social e religioso chamado Cristolândia. Para quem não conhece o que é Cristolândia, a Cristolândia é uma igreja que é destinada para pessoas que são moradores de rua na cena de uso da Cracolândia. Ou seja, é uma igreja para as pessoas que moram na rua, usuárias de crack, moradores de rua, usuários de drogas. É uma igreja e também ela tem um cunho um pouco de clínica terapêutica, onde as pessoas são levadas por livre e espontânea vontade, né? Não tem nada de imposição. Levadas não só porque querem uma mudança de vida, de que quer sair das drogas, quer sair da situação de rua, mas porque são impactadas pelo Evangelho de Deus e são impactadas com o amor que recebem naquele local. E isso também me impactou, e eu falei, eu preciso vir para cá, para São Paulo, para poder ver isso de perto. E eu vim e fiquei um mês, em outubro de 2015.
Fiquei um mês e pensei, nossa, eu não quero mais voltar para minha casa. Vou ficar mais um pouco. Aí fiquei até fevereiro de 2016 e voltei para minha casa. Voltei para a casa dos meus pais em São Sebastião. Recomecei minha vida de trabalho, né? 19 anos, 18, 19 anos, você está na sua casa, seu pai já fala, vai caçar um trabalho, né? Não vai ficar só comendo e dormindo, tocando bateria, jogando videogame, vai caçar o que fazer. E eu fui vivendo a minha vida normalmente, frequentando, servindo a igreja, fazendo as minhas atividades, meus amigos, mas tinha uma coisa no meu coração de que eu não estava feliz ali naquele momento. Queria voltar para São Paulo, porque a experiência que eu tive aqui em São Paulo me impactou de uma maneira de que eu não conseguia mais ficar em casa vivendo a minha vida daquele jeito. Mas eu não tinha coragem de voltar para São Paulo, né? Porque às vezes a gente constrói uma vida um pouquinho mais confortável, né? Morava com meus pais, tinha o meu salário, e não tinha coragem de voltar para cá, mas estava infeliz. E eu lembro, assim, como se fosse hoje, ontem, que eu estava lavando o carro do meu pai e ouvindo música. Aleatoriamente, ouvindo música. E aí eu ouvi uma música que é secular, né? Não sei como posso dizer o nome, mas não cristã, de uma banda americana, mas no refrão ela me falava, eu falo que ela me falava porque ela falou comigo naquele momento, né? Tive uma experiência com ela. Ela falava, então eu caí e me levantei novamente. E aí, quase que um worship ficava repetindo inúmeras vezes essa mesma frase. E aí eu entendi que eu falei, nossa, eu preciso me levantar novamente e seguir minha vida naquilo que vai me deixar feliz. Então eu tive uma experiência com essa música que me encorajou a chegar para os meus pais depois e falar, pai, mãe, eu quero voltar para São Paulo. E eles falaram, realmente a gente viu que você não estava tão feliz aqui. E aí essa música foi o start de eu arrumar minhas coisas, me despedir do trabalho e sair de uma maneira amigável, né? Trabalhava, a Vitória conhece com o pai de um amigo meu, Geraldo, né? Se chegar até ele, um abraço para o Geraldo, ajudante de eletricista eu era com ele. Aí arrumei outro ajudante para ficar com ele e vim para cá. Mas o que me encorajou a tomar essa decisão foi uma experiência com uma música. Foi a experiência que eu tive de ouvir atentamente algo que poderia ser aleatório naquele momento, e tantas outras vezes foi, antes de eu ter ouvido naquele momento, e tantas outras vezes foi depois que eu ouvi aquela música, depois que eu vim para cá, ouvi essa música várias vezes, mas não foi como aquele momento que eu estava lavando o carro. Então, deixe uma música, de vez em quando, tocar você no seu pessoal. Ouça com atenção alguma banda que você goste, um grupo, um cantor que você julgue ser uma pessoa reta, idônea. Hoje, às vezes, é meio difícil a gente escolher, né? Às vezes é mais fácil a gente escolher algumas músicas e não a pessoa, né? Meu pai fala assim que aquela frase, é difícil cantar o que vive, né? Ele fala que é o contrário, é difícil viver o que a gente canta. Né? Porque cantar é fácil, a gente cantar sobre qualquer coisa, mas viver aquilo que a gente canta e expressa em adoração é mais difícil. Mas deixe que a música, de vez em quando, toque seu coração. Coloque um devocional, ouça no seu carro, ou no busão, no fone. Ultimamente é assim que eu tenho ouvido mais música. Ou é em casa faxinando, ou quando eu estou no transporte público, eu coloco meu fone ali e vou tendo experiências com a música. Mas ouça, deixe alguma música te tocar no momento. Deixe Deus falar com você através da música. Tenha essa experiência pessoal com Deus, com a música. Um outro aspecto agora, o segundo aspecto que a música pode tocar o seu coração, pode tocar os nossos, é no âmbito coletivo e comunitário. Tivemos aqui, há poucos minutos, antes de eu subir,
uma experiência comunitária de adoração através da música. Tivemos aqui louvores que engrandeceram o nome do Senhor, que lembraram o quanto o Senhor venceu na cruz por nós, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, né? Cantamos, está no plural, é porque é uma música que não pode ser cantada sozinha. Precisa ter bastante gente para poder adorar o Senhor nessa música. E eu quero ler um salmo, Salmo 126, que vai exemplificar essa maneira de adoração comunitária. E esse Salmo 126, ele não é o salmo, o meu salmo preferido, ele é um dos meus preferidos. Porque é um salmo, eu vou ler para vocês antes de explicar o porquê, porque ele é muito bonito. Salmo 126, 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. E aqui, do mesmo modo de que eu não entrei no conteúdo do outro salmo, também não vou entrar aqui muito. Mas só para a gente ter a noção de que ele que é um salmo de adoração comunitária, coletiva, existem as frases: quando o Senhor trouxe os cativos. No versículo 2, então a nossa boca encheu-se de riso. No outro versículo, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Então esse salmo, ele externa o sentimento de um povo inteiro. E o contexto desse salmo é um contexto muito difícil para o povo de Israel. Um contexto de que quem conhece um pouquinho a história de Israel, né, a parte de baixo do povo de Israel, Judá, eles foram levados cativos, escravizados pelo povo babilônico para serem escravos na Babilônia. Então passou-se um tempo de 70 anos em que esse povo esteve longe da sua terra, esteve longe do seu Deus, porque no Antigo Testamento a gente vê o Deus e a terra e o povo de uma maneira muito intrínseca, né? Não se pode separar o Deus da terra. Quando tinham guerras, não é só os israelitas contra os moabitas, era um Javé contra Mamon, contra os outros deuses. Era assim que a cultura se expressava. Então, nesse contexto, e esse salmo ele está entre alguns salmos que são chamados cânticos de peregrinação. Esse salmo pode ter sido composto por uma pessoa ou várias, mas esse salmo ele é o cântico de pessoas que estão voltando para a sua terra. É o cântico de pessoas que antes eram livres, adoravam o seu Deus na sua terra, no seu templo, na sua cidade, e aí depois não foram mais livres, foram escravizados, mas aí o Senhor trouxe eles de volta para Sião. Por isso que eles pedem: restaura-nos, Senhor, restaura-nos. E é um cântico de que todo o povo cantava junto, era uma tradição oral de que todos conheciam. Era um salmo em que exemplificava e externava o sentimento de um povo. E isso é algo muito interessante para a gente, porque quantas músicas tocam a gente como igreja, como povo de Deus, como pessoas que vêm e adoram o Senhor, mas que através de uma música todos estão desconectados e ainda pensando no futebol que tem daqui a pouco, ainda pensando no Cartola, pensando nisso, aquilo, Instagram, mas quando começa o culto, começa o louvor,
todo mundo fica atento, todo mundo começa a cantar, todo mundo começa a ter a experiência comunitária, religiosa com Deus através da música. Isso é muito bonito para a gente. Isso é algo que a gente não pode perder de vista, perder de experimentar Deus na maneira coletiva, né? Às vezes, algumas pessoas perguntam por que a igreja, né? Por que as pessoas ainda vão à igreja? Principalmente agora se tem coisa, tudo dá para fazer online, dá para assistir o culto de casa, de qualquer lugar. Mas eu acredito que essa esfera comunitária, ela não pode se perder na vida do crente. Ela não pode se perder na vida das pessoas que estão aqui dispostas a adorar o Senhor. E a música, ela consegue conectar-nos dessa maneira. Usando mais um exemplo da Cristolândia, e aí o Felipe também foi um amigo que também participou da Cristolândia. Quem viu, né? O coral da Cristolândia, o quanto que isso impactava a vida das igrejas que eles iam. Como eu disse lá, a Cristolândia era um local para as pessoas se recuperarem e terem uma experiência com Deus, e isso impactar e mudar suas vidas. Mas aí, em determinado ponto do projeto, nasceu o coral Cristolândia, que ia de igreja, fazendo a promoção missionária, sim, mas também as igrejas pediam, e eu via isso porque, quando via o coral, era uma experiência tão impactante, através da música, que envolvia todos de uma maneira assim surreal. Você vê as pessoas que eram ex-moradores de rua, adictos, levantando as mãos, e com toda a força, às vezes desafinado, sim, desafinado, sem saber cantar direito mesmo, mas levantavam as mãos e gritavam: eu sou livre, Jesus me libertou, Jesus mudou a minha história. E isso envolvia a igreja numa atmosfera muito gostosa. Isso envolvia a igreja numa experiência religiosa que só a música pôde trazer naquele momento. Então, alguém que estava numa igreja de visitante ia, ouvia e falava: não, eu quero também que a minha igreja experimente isso, eu quero que a minha comunidade experimente isso. E isso fica um desafio para a gente, de vir na igreja e no momento do louvor, no momento da música, da adoração através da música, que a gente consiga externar toda a nossa adoração, para que de maneira comunitária a gente experimente Deus, que o Espírito Santo venha aqui e nos torne um só corpo de verdade. Eu sei que também tem outras maneiras da gente tornar um só corpo, assim, na maneira de experiência religiosa, né? A gente só se torna um só corpo em Cristo Jesus, mas de experimentar no corpo experiências religiosas diferentes, a música é uma delas. Então, que a gente possa ter isso no nosso coração. Lembrar de que determinada música era eu, fulano e fulano e fulano. Todo mundo lembra disso, né? Nossa, principalmente o pessoal dos anos 90, né? Eu sou nascido nos anos 90, mas eu ouço meu pai falando e outras pessoas, de que como era gostoso assim, você ter um grupo, e eles cantavam essa música, e depois se reúne, depois de 10, 20 anos, e canta a mesma música, e isso traz para a gente, traz na nossa memória aquilo que a gente vivia, e a música consegue fazer isso. Então deixa a música tornar uma experiência gostosa, coletiva, de adoração na nossa vida. E isso a gente precisa estar todos com um só sentimento disso. E o terceiro aqui é um desafio de que a música pode tocar a nossa vida. E é um desafio porque às vezes no mundo atual eu não consigo ouvir tantas músicas dessa maneira. E que ela não deixa de ser comunitária, essa esfera, mas ela é muito importante porque é um desafio a gente cantar músicas missionais. Músicas que nos encorajem
a ser discípulos de Jesus. Nos encorajem a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho. Tem muitas músicas bonitas, e que fala que Deus é bonito, e que fala que Deus é santo, e Ele realmente é. Que Deus é bom, e Ele realmente é bom, e a gente precisa cantar que Deus é santo, que Deus é lindo, que Deus é bom, que Deus é justo, que sua misericórdia dure para sempre, mas a gente precisa cantar também para nos lembrar da nossa responsabilidade para com o Evangelho. A nossa música e a nossa adoração através da música na igreja precisa encorajar a mim e a você a cumprir o que está escrito no texto de Mateus 28, de ir e pregar o Evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é difícil a gente encontrar isso, às vezes, nesse mundo gospel, que às vezes é mais mercado do que adoração, porque é muito mais fácil a gente consumir esse tipo de música que exalte a Deus e que nos, não que nos iniba, mas que não mexa com a gente nesse âmbito de que eu preciso ser um discípulo melhor. Eu preciso me lembrar da minha responsabilidade que eu tenho de ser um seguidor de Jesus. Eu preciso me lembrar da minha responsabilidade que eu tenho social para com os pobres, para com o órfão e para com a viúva. No texto de Atos, capítulo 6, o Reinaldo pregou esses tempos atrás sobre esse texto. Ele é muito interessante de que, no contexto do texto de Atos capítulo 6, os apóstolos, eles se dividiam entre cuidar do órfão, da viúva, e entre pregar o Evangelho, cuidar da palavra e da oração. E aí é dividido alguns irmãos, homens de Deus, para fazerem isso, para cuidar do órfão, da viúva, porque as viúvas gentias não estavam recebendo a quantidade certa do que precisavam receber. E aí eles lembram, vamos separar homens. E no texto aqui a gente pode agora falar pessoas, homens e mulheres, para cuidar desse ministério também. Um pouco mais à frente no livro de Atos, quando tem em xeque o apostolado de Paulo, então é tido o concílio de Jerusalém, eles falam, tá, Paulo, você vai ser os discípulos dos gentios. Ok, a gente entendeu que Jesus apareceu para você e que agora você, o apóstolo dos gentios, né? E que agora você tem essa missão dada por Jesus Cristo. Vai lá e pregue. Mas não se esqueça do órfão, da viúva, do estrangeiro. Essa é a tríade das pessoas vulnerabilizadas, vulneradas na Bíblia. Não se esqueça desse grupo, Paulo. Pregue o Evangelho, mude a vida das pessoas, ajude elas a ter uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, mas não se esqueça desse grupo, Paulo. E Paulo vai pregar o Evangelho. E o nosso desafio hoje também, através da música, falo isso na música porque nós estamos no Canta aí 21, é que as músicas nos encorajem a fazer isso. Nos encorajem a ser pessoas melhores, nos encorajam a ser pessoas amorosas, discípulos verdadeiros de Jesus. Eu não gosto de falar mal de música, né? Mas quando eu estava vindo aqui, eu pensei naquela música, que eu não sei se é dos anos 90 ou 80, né? O nosso general é Cristo, seguimos seus passos, tal. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas essa música nos encoraja a guerrear, né? Acho que precisava ser uma maneira de nos encorajar a amar, não a lutar contra inimigo, porque hoje a gente está lutando contra um monte de coisa assim, fútil, gente, né? E que a gente precisa ter esse tipo de consciência, de que sim, o nosso general é Cristo, mas ele é um general de que quando mandou pegar a espada, ele falou, não, Pedro, guarda. Foi lá e restituiu uma parte do corpo daquele soldado.
de que um novo mandamento eu tenho, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Eu acho que nosso desafio de hoje, eu quero que você saia daqui tendo uma experiência gostosa, religiosa, comunitária, através da música. As músicas que vão ser tocadas depois possam tocar o nosso coração de maneira coletiva e individual, mas que também você seja encorajado a ser um discípulo melhor de Jesus. Que você seja encorajada a ser uma pessoa cuja não se esqueça daqueles que são já esquecidos pela sociedade, pelos oprimidos, pelas minorias. Que você se lembre, se a música é uma memória, se a música é algo que a gente experimenta e depois externa, que a música também possa ser algo de trazer a memória. Que a música também possa ser algo de que nos encoraje, nos incentive a viver o Evangelho na maneira que Jesus espera que a gente viva. Eu quero que você fique de pé agora. E eu quero que você ore no seu íntimo, no seu coração, e que isso possa nos impactar de uma maneira comunitária também. E que a partir de hoje a gente comece a olhar a música e a adoração a Deus de uma maneira diferente também. Uma maneira que ela possa tocar a gente e nos fazer felizes enquanto estamos tristes, nos fazer estar mais próximo do nosso irmão, da nossa irmã, quando estamos no templo, adorando a Deus de maneira comunitária, mas que ela possa também lembrar a gente da nossa missão, do nosso compromisso ético com o Evangelho. Lembrar do pobre, do oprimido, do órfão, da viúva, daqueles que carecem do Evangelho, e não só do Evangelho, mas de pão, e também do pão da vida. Senhor, essa é a nossa oração, nosso pedido. Desafia o nosso coração, Deus. Desafia o nosso coração a sermos discípulos melhores. Nos dê, Pai, sensibilidade para poder cantar, para poder louvar, adorar o Senhor. Mas que essa adoração não fique só aqui no templo, Deus. Que essa adoração transborde na nossa vida, de maneira que a sociedade, que os nossos vizinhos, que a nossa família experimente dessa experiência que tivemos com o Senhor. Que essa possa ser a nossa oração, o nosso desejo e o nosso pedido dessa noite, Pai. Toca o nosso coração. Nos ajude a sermos pessoas impactadas pelo Seu Filho amado Jesus Cristo. E nos ajude, Pai, a fazer isso também através da música. Que a gente possa cantar, louvar, Te adorar, com a consciência um pouco menos pesada, de que estamos fazendo um pouquinho para o reino, para a nossa parte. Essa é a nossa oração. Nos conduz agora nesse momento. Seu Espírito Santo esteja edificando cada uma das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém.